Uma nova mulher está nascendo hoje e eu tenho dó de quem perdeu ela. Eu vou te mostrar como você pode superar seu divórcio de forma mais rápida e saudável utilizando os princípios do método Espelho Meu. Com isso, você se tornará uma mulher independente, segura, com autoestima elevada e dona de si. O método Espelho Meu vai despertar o seu verdadeiro potencial e com isso, tu te tornarás uma mulher muito mais interessante, muito mais atraente, bem resolvida, forte, que toma as próprias decisões sem culpa. Uma mulher que é capaz de assumir responsabilidades e que entende que não precisa de outra pessoa para ser feliz. Com o método que eu vou te apresentar, você será capaz de enfrentar todos os medos e obstáculos que aparecerem. Será uma mulher livre, que realiza sonhos e vontades e que não precisa de ninguém ou alguém para suprir uma carência emocional. Você vai se sentir plena mesmo estando sozinha e vai descobrir que, mesmo depois de tanto tempo, casada, comprometida, você ainda é uma mulher desejada. Infelizmente, o método Espelho Meu não vai fazer com que essa dor acabe num piscar de olhos, mas com ele, você pode sim acelerar todo esse processo de forma saudável e consciente, ou seja, você vai evitar disfunções que podem desenvolver aí uma dependência emocional, uma ansiedade, uma depressão e até mesmo desenvolver doenças físicas e emocionais. Escolher o método Espelho Meu para te guiar nesse momento de dor é escolher você. Agora eu quero que preste atenção no que eu vou te contar. Eu não vou te ensinar a conquistar o seu ex, mas é bem provável que ele corra atrás de você como um lindo cachorrinho depois de ver quem você se tornou. O método é para você que sente que seu mundo está desmoronando, que tudo aquilo que tu passou anos e anos construindo está caindo por terra. É para você também que não para de pensar naqueles planos que vocês iam construir juntos, aqueles planos de futuro, sabe? É para você que está se sentindo um bagaço por não despertar mais o interesse no homem que jurou estar contigo a vida toda. É para você também que não sabe por onde recomeçar. É para você que ficou dependente do seu marido, infelizmente. Ficou tão dependente que agora não sabe como fazer para se manter sozinha, tanto financeiramente quanto emocionalmente. É para você aí também que imagina que nunca mais vai conhecer alguém e se apaixonar de novo. É para você que tem filhos e não faz a menor ideia de como lidar com eles nesse momento. É para você também que tem medo do julgamento das pessoas. Esse método de verdade não vai te ajudar a recuperar o seu marido de volta. Realmente não é essa a minha intenção. Se você quer voltar com seu ex, ok. Talvez esse momento, talvez esse método não seja o melhor método para você. Mas se você quer ser uma mulher independente, segura, com autoestima elevada e tudo aquilo que eu falei lá no início desse vídeo, esse é o lugar. E aí, talvez o seu ex vá olhar para você e vá querer voltar. Mas eu já vou te adiantar uma coisa. Provavelmente você vai perceber que merece muito mais do que ele. E provavelmente o jogo vai virar. E será você que não vai querer mais. Uma história de amor que teve um final feliz diferente dos filmes da Disney, essa eu quero te contar. Eu, 42 anos, um casal de filhos, uma carreira profissional super desenvolvida, negócio próprio, tudo para estar feliz, mas me sentindo extremamente sozinha dentro do meu próprio casamento. E é claro que eu não estava satisfeita com essa situação. Quem estaria? Aos meus olhos ainda existia amor, sim, existia admiração, respeito, mas ao mesmo tempo eu via que também existia uma distância enorme, uma falta de parceria, uma falta de compreensão e eu acredito que até dos dois lados isso. Eu sentia que a gente tinha muita coisa em comum, mas lá naquele momento a gente estava em momentos diferentes da vida e eu só fui confirmar isso um pouco mais tarde. Eu também sentia que eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Porque eu estava cansada, a minha rotina era puxada, meus filhos eram pequenos. E aqueles ajustes que a gente precisa fazer depois que as crianças nascem, eles não estavam acontecendo. Então, por muitas vezes eu me sentia sozinha e isso estava realmente me incomodando. Os nossos horários não batiam. O nosso trabalho era muito diferente, nossos focos e nossos interesses nos distanciavam ainda mais. E eu via que estava faltando aquele tempinho pra gente, um tempinho pra gente jantar, pra gente namorar,
pra gente ir pro cinema, aquelas coisas de casal. E isso era muito claro para mim. E lá estava eu, numa manhã de um dia comum, trocando a fralda do meu filho de 2 anos, me sentindo cansada, enquanto ele esperneava. Quanto mais eu tentava segurar as perninhas dele, mais ele se mexia. Parecia um ringue de luta livre a minha cama. E naquela luta minha ali com ele, né, entre uma troca de fralda e um lencinho umedecido, me irritei, troquei ele do jeito que eu pude, ou seja, de qualquer jeito. O cansaço, a ausência de paciência, o descontrole, tudo isso talvez tenha acionado aí dentro um gatilho em mim e me mostrado que eu também estava perdendo o controle do meu casamento. Eu tive uma crise naquela manhã. Não era eu me estressei, eu fiquei frustrada. E eu lembro que eu gritei, que eu esbravejei, que eu saí de mim. Eu saí daquele quarto e eu fui em direção a um corredor. E quando eu saí do quarto, eu dei de cara com meu ex-marido, que era meu marido na época, com aquela cara de sempre. Aquela cara assim, sabe? Sem precisar dizer uma palavra, me dizia que eu não tinha motivos para estar agindo daquele jeito. Aquela cara que dizia que eu era uma insatisfeita com tudo que eu tinha. E ainda me fazia eu sentir a pessoa mais ingrata do mundo. Aquela cara que me fazia duvidar e questionar se realmente tudo aquilo que eu estava falando e estava fazendo fazia sentido, se eu não estava surtando. Aquela cara que para quem estivesse olhando de fora não fazia significado nenhum, mas para mim ela dizia tudo. Desse momento a gente foi pro quarto da minha filha, nos fechamos ali e começamos um diálogo que para mim foi denso, foi emotivo e foi bagunçado. Eu lembro que ele estava deitado na cama dela e eu ficava caminhando de um lado para o outro, falando aí dos meus sentimentos, falando das coisas que não estavam funcionando para mim. Eu falava mais uma vez das coisas que não estavam acontecendo entre nós, eu falava mais uma vez da minha solidão e também da minha exaustão. Ele me ouvia e rebatia aí todos esses meus argumentos de uma maneira que dava tanta volta no meu cérebro que acabava me fazendo sentir que a minha queixa não era genuína e nem verdadeira. Como se eu fosse um capricho meu, sabe? E eu acabava sempre que ficava na dúvida se eu realmente não estava fazendo tempestade num copo d'água. Ele virava o jogo. Ele sempre virava o jogo. E é claro que naquele dia não foi diferente. Acho que eu não consigo te fazer feliz. Ele disse com aquela expressão de não sei mais o que fazer aqui. Me fazer feliz? Fiquei pensando, mas qual será a definição de felicidade para ele? Tínhamos uma porção de coisas. Uma casa fantástica, uma moça que ajudava na limpeza, essa mesma moça ajudava com as crianças, nós tínhamos facilidades, a gente podia viajar, nós tínhamos tudo. Mas eu não estava falando sobre isso, não era sobre isso. Não era o dinheiro que eu queria para ser feliz. Não era uma ajudante, não era um celular novo, não era um carro novo. Eu queria parceria, eu queria companhia, eu queria conexão, eu queria estar junto, eu queria sentir que eu era amada, eu queria ser vista. Hoje eu vejo que a nossa definição de felicidade era muito, mas muito diferente. E a sensação que eu tinha era que enquanto eu olhava para nós como um casal, olhava para a família, para essa família toda que já estava aí estruturada, ele olhava lá para fora, quase como se ele tivesse assim, ó, jogando a toalha. Sabe, como se tivesse algo esperando ele lá. Como se ele tivesse cansado de tudo. E eu vou dizer para vocês, eu devia ter prestado mais atenção nessa minha sensação, porque eu não estava louca. Claramente as coisas não estavam bem. Isso era fato. Questionei, falei, argumentei. Muitas situações nossas foram colocadas à mesa assim, sem nenhuma solução. Nós terminamos a nossa discussão ali, a nossa conversa, e eu ainda estava acreditando que a gente poderia se ajustar. Acreditava mesmo que poderia ter um ajuste, mesmo eu não tendo a menor ideia do que fazer, muito menos por onde começar. Só que a questão é que realmente havia algo lá fora para ele. Eu ia ainda levar alguns meses para descobrir, mas já existia aí
uma outra situação. A nossa vida continuou, né? Ela continuou acontecendo e pouco tempo depois nós conseguimos tirar umas férias. E ali eu vi uma excelente oportunidade das coisas se ajustarem entre nós. Pensei, né? Mudanças de ares, vamos sair da pressão da casa, vamos sair da pressão do trabalho. Com certeza, nesse momento, a gente vai se reconectar. E era justamente isso que passava pela minha cabeça. Pois então, plano feito, fomos para a serra. Eu e as crianças fomos de carro, ele acabou indo de moto, nos encontramos lá. O hotel que nos hospedamos era lindo, lindo. Tinha uma vista maravilhosa, a piscina era térmica. Todas aquelas facilidades que a gente gosta de desfrutar, né? Fizemos passeios em família, um encontro com um casal de amigos, um feliz encontro, vinho, nossos filhos estavam bem acomodados e acompanhados, então um cenário perfeito. Tudo parecia super normal, tudo para ser aquela reconexão que eu tanto queria. Parecia até um filme de sessão da tarde, mas o meu filme de sessão da tarde não durou muito. Não durou muito para eu começar a me sentir sozinha novamente e este sonho, esse filme acabou virando de novo um pesadelo. Eu entendi ali que meu esforço para uma aproximação com ele era em vão. Eu estava sendo elegantemente rejeitada, se é que a gente pode ter elegância nisso. A cada aproximação minha, discretamente, uma recusa. A cada tentativa de toque físico, né, aquela saidinha pela tangente. Então a conexão que eu tanto tentava fazer ali, ela já não estava acontecendo. Por exemplo, eu colocava as crianças para dormir, tomava um banho, convidava ele para assistir um filme. Sobe aqui, vamos assistir um filme juntos. E o que eu ouvia? Eu tô vendo o jogo aqui embaixo. Ou a televisão aqui de baixo é melhor. E por aí as coisas iam, né? Todas essas situações só traziam mais distância. E essa distância ia nos deixando cada vez mais longe um do outro. Ainda assim, eu me recusava a aceitar que meu casamento estava desmoronando. Eu acho até que essa viagem que a gente fez só trouxe à tona o que eu não estava disposta a encarar. Ela tirou todas as minhas distrações e deixou a gente sozinho, né? Então eu entrei num dilema e isso não saía da minha cabeça. Eu continuo assim, me sentindo rejeitada, ou me posiciono e provavelmente abro mão do meu casamento? Boa pergunta. E sabe, deixa eu te falar, foi uma das escolhas mais difíceis que eu fiz. Por quê? Ou eu abria a mão da pessoa que eu amava, do meu casamento, da minha família já estruturada, ou eu abria a mão de mim. Só que eu já estava me sentindo parte da mobília da minha casa. E talvez aí em algum momento você também tenha se sentido assim. É terrível, é muito ruim. E a gente acaba duvidando da gente. Por mais que a gente faça e faça tudo, o teu tudo nunca ainda é o suficiente. Quando tu conta o teu dia, não tem reconhecimento. Não existe uma intenção de ouvir os teus problemas. E aí o que acontece? Vai nascendo uma necessidade muito grande dentro da gente de ser validada, de ter utilidade, de ser importante, de fazer a diferença. Uma necessidade real de ser vista. Então, eu te digo, ser parte dos eletrodomésticos era demais para mim. Não ser vista, não ser amada. Então, essa sensação de desvalor falou muito mais alto. E com dor no meu coração, realmente com dor no meu coração, eu escolhi me posicionar. E nós nos afastamos por um período. Eu corri o risco de perder tudo e apostei alto. Eu paguei para ver. Mas o meu único raciocínio naquela época era assim, ó. Talvez se ele sentir falta, vai dar valor. Talvez se ele sentir falta, ele vai voltar. Óbvio que ele vai ver que eu sou importante. É óbvio que ele vai voltar, ele não vai jogar tudo isso fora. Então, foram 3 meses sombrios, cada um numa casa. Eu pedi para que ele se retirasse. Até porque eu não tinha dúvida do que eu queria me manter casada. Já ele não tinha certeza se queria estar casado comigo. A partir desse momento, né, dessa separação de corpos, a partir desse dia minha companhia era o quê? Dores, dúvidas se ele voltaria, saudades, questionamentos.
Ainda assim, nesse período, nós tivemos muitas conversas difíceis e emocionais, muitas. E em cada uma delas eu buscava mostrar as vantagens da gente manter tudo aquilo que a gente construiu durante 14 anos juntos. O luto, ele é composto por 5 fases. A fase da negação, da raiva, da barganha, da assimilação e da aceitação. E eu já estava vivendo as fases do luto dentro do meu relacionamento e eu não tinha nem ideia disso. Sem saber de nada, eu estava literalmente na fase da barganha, onde por muitas vezes a gente se humilha, se faz de pequena para encaixar, negocia nossos princípios, negocia os nossos valores, e talvez você entenda exatamente o que eu estou te falando aqui. Quando em algum momento você abriu mão de você para que ele permanecesse na sua vida, para que ele ficasse nessa relação. E eu tive que lidar com perguntas, eu tive que lidar com a insegurança minha e também dos meus filhos. Porque ali o que a gente tinha? Incerteza e saudade. Muita incerteza e saudade. A gente tinha a saudade do churrasco de domingo. A gente tinha a saudade de ouvir o barulho do carro chegando em casa. A gente tinha a saudade daquele assovio que ele dava quando ele chegava, quando ele ia encontrar a gente em algum lugar. A gente tinha saudade das músicas que ele botava para todo mundo dançar. E a gente tinha saudade de todo mundo empilhado na cama. Quanto às inseguranças, era sobre como eu daria conta de fazer tudo isso sozinha. Eu não tinha a menor ideia de como. Como seriam as minhas rotinas? Como seriam os finais de ano? Como a gente viveria sem ele? Como eu encararia eventos escolares? O que as outras pessoas iriam pensar? Como eu ia parar de sentir tudo que eu estava sentindo? O que seria de nós sem ele? Enfim, insegurança era o que não me faltava naquele momento. E aí, numa última tentativa de trazer lucidez e numa outra tentativa desesperada de barganha, mandei um e-mail para ele, assim, ó, com uma linha do tempo de toda a nossa história, de todo o nosso relacionamento. Eu tentei chamar ele para a razão, sabe? De todas as formas mais saudáveis. Então, nesse e-mail eu tinha uma sequência de fotos que eu organizei. Eu organizei elas cronologicamente, mostrando toda a nossa história juntos, desde que a gente se conheceu, né, até aqueles dias. Então, tinham fotos aí das nossas viagens, de quando éramos jovens, dos nossos amigos, eventos, casamento, filhos, nascimento de cada um, enfim, a nossa vida completa estava ali. E eu tinha muita, mas muita esperança de que quando ele visse tudo isso, ele não ia ter dúvida, ele ia voltar. Eu queria que ele percebesse que não valia a pena jogar tudo isso morro abaixo. Mas enfim, nenhuma tentativa minha, nada do que eu fiz, nada teve efeito. Lembro como se fosse hoje, final da metade do mês de outubro, 2014. Eu estava sentada no sofá e, como em todas as ocasiões que parávamos para conversar sobre o futuro, né, sobre o que estava acontecendo, existia um certo peso no ar. E isso para mim era quase como pegar com a mão. E aí eu escuto quero o divórcio. Gente, essa frase foi como um raio na minha cabeça. Foi uma sensação de tapete puxado, foi uma falta de ar, foi um soco no meu estômago, foi tudo junto e misturado. Todas, mas todas as minhas últimas tentativas realmente haviam sido em vão. Não adiantou barganhar, não adiantou o distanciamento, não adiantou a linha do tempo, não adiantou as conversas, tudo, realmente tudo foi por água abaixo e eu sentia isso. Meu casamento acabou, meu casamento chegou ao fim. E eu nunca achei que isso fosse acontecer comigo. Pois é, né, Larissa? Nunca diga nunca. Eu me senti sem chão. Eu me lembro que eu levantei, eu estava no sofá, peguei as crianças, subi as escadas em direção ao meu quarto e eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, eu só não queria estar ali. E eu sabia que ele estava atrás de mim. E ele me falava alguma coisa, mas assim, o meu cérebro não assimilava absolutamente nada. Eu só ouvi com muita clareza a frase: Larissa, eu jamais vou prejudicar vocês. E eu deveria ter gravado essa frase. Eu nem acreditei que ele falou isso.
Será que ele tinha noção de tudo que vem com essa decisão? Será que ele tinha noção do impacto que essa decisão ia gerar nas crianças? Do impacto que essa decisão ia gerar em mim? Ou gerar em nós? Eu apenas respondi: tu já me prejudicou. Ponto. O casamento acabou. Meu casamento chegou ao fim. E por mais que eu tivesse numa situação delicada como eu estava, e o divórcio ainda assim fosse uma real possibilidade, eu ainda estava apegada àquele fiozinho de esperança, sabe? Aquele fiozinho, o fio que talvez você ainda esteja, esse fiozinho aí tênue, fininho, que faz com que você olhe para tudo isso como se fosse algo muito definitivo, como se a tua vida dependesse disso, ou como se a tua vida estivesse se acabando. Só que eu vou te dizer, nada disso é real. Nada. Há 9 anos atrás, meu fio se rompeu e eu achei que eu estava sozinha e que talvez o futuro nem sorrisse para mim, sabe? Que eu não me reconstruiria de forma alguma. A grande verdade é que a gente nunca está preparada para isso. Mas o rompimento desse fio era o começo de uma nova perspectiva de vida para mim. Se você está passando pela mesma situação e não consegue ver o futuro grandioso depois desse vale sombrio, saiba que isso é completamente normal. E eu não vou ficar aqui tentando te dizer para você enxergar um lado bom, o lado bonito da vida, ou ficar com mensagem positiva, ou vou te dar um discurso motivacional barato, ou te largar uma frasezinha pronta aí de para-choque de caminhão. Esse sim é um momento real de dor e de muita dificuldade. E sentir toda essa dor aí que tu talvez esteja sentindo faz parte do teu processo de crescimento. Apesar disso, o futuro grandioso é sim uma realidade. E por mais que tu ainda não consiga ver, ele tá lá, ó. Ele tá lá fora te esperando. Meu divórcio foi um relâmpago. Outubro ele anunciou o divórcio, em dezembro, antes do Natal, nós já estávamos com a papelada toda assinada. Sem tempo, sem assimilação, sem nada. Sabe aquela frase rápida e indolor? Pois é, meu divórcio foi rápido e extremamente dolorido. Extremamente dolorido. Entre trâmites, papeladas, ajustes de rotina, filhos, estavam lá batendo na minha porta todos os dias a minha dor, os meus questionamentos internos. E esses questionamentos, eles não me davam sossego. A minha cabeça, ela não parava de funcionar em nenhum momento. Loopings emocionais e uma repetição constante de por quê isso foi acontecer comigo, por quê a gente fica, né, nesse porquê. De alguma maneira, eu precisava olhar para a dor e trazer razão para o que eu estava vivendo. E aí eu me lembro de uma segunda-feira, eu estava de folga, sentada mais uma vez nesse mesmo sofá, aquele sofá onde eu vi o doloroso que era o divórcio. Só que daí eu olhava de uma forma geral para minha casa e eu parei num porta-retrato do casamento. Depois no outro das crianças e no outro de todos nós. E ali eu lembrei, já não existe mais um todos nós. E enquanto eu encarava aquelas fotos na estante, gente, um rombo foi se abrindo e se instalando no meu peito. E eu te juro que era uma dor quase visceral. Naquele momento, sem dúvida nenhuma, eu comecei a me bater. Eu me batia no meu rosto, eu batia nas minhas pernas, eu batia nos meus braços, eu batia no meu peito, eu batia na minha cabeça, porque meu único objetivo nesse momento era diminuir a dor que vinha do meu peito. Essa dor me consumia. Então, depois dessa loucura toda, dessa bateção, me veio um outro sentimento. Me veio desespero, me veio raiva, me veio impotência e, por fim, me veio vergonha. Vergonha por ter me batido e vergonha por não suportar toda essa minha dor. Eu levantei do sofá, eu comecei a falar comigo e entre soluços, lágrimas, eu tentava focar no que eu tinha, na minha realidade, para sair daquela emoção. Ok,
Esse é o cenário que eu tenho. O que eu preciso fazer agora? Um passo de cada vez, Larissa. Vamos lá. Advogado, eu tô com medo. Era raiva, era choro, era incerteza. Eu tinha que vender a casa, eu não tô preparada para sair daqui. Calma, Larissa, um passinho de cada vez. O caminhão de mudanças. Eu não tenho dinheiro para fazer a mudança, eu não tenho dinheiro para pagar o caminhão. Calma, Larissa. Status do meu ex nas redes sociais, vida retomada, Instagram bombando. Mais um passo. O que tu controla agora? Mais um passo, mais um passo, mais um passo. E foi assim, de passo em passo, olhando para o que eu precisava olhar, focando no que eu tinha controle, eu fui lentamente me reconstruindo. Eu caí, óbvio que eu caí. Eu caí, eu levantei, eu caí outras tantas vezes, mas eu levantava sempre mais forte. E à medida que o tempo foi passando, eu me sentia mais fortalecida. Com isso, eu comemorava as pequenas vitórias, por mais bobas que fossem. Eu sabia que a luta não era contra ele, era contra eu mesma. A cada novo dia, eu precisava ser uma versão muito melhor do que eu fui no dia anterior. As crianças e o meu trabalho eram uma mola que me impulsionava para mais um dia, que muitas vezes ele começava já emocionalmente difícil. Mas à medida que ele ia acontecendo, eu ia acomodando pensamentos, acomodando as emoções, eu ia ajustando as coisas. E assim o tempo foi passando. E as coisas foram indo, cada uma para o seu lugar. Aos pouquinhos eu fui dando mais espaço para sorriso, espaço para mais prazeres. E aí eu fui devagarinho me olhando no espelho. E agora? Quem é essa mulher? Não sei. Quem é ela? É uma mãe? É uma mulher divorciada? É uma cabeleireira? É uma dona de casa? Como é que eu deveria me definir? Eu estava perdidona. Depois de ter passado por um furacão emocional, ter colocado tudo no lugar, eu dei chão, eu dei teto. Quem era eu agora? Eu precisava descobrir. E aí foi um processo lindo, que foi a busca. Foi aí que eu comecei uma busca. A busca pelo autoconhecimento. Percebi que para me compreender melhor e dar um outro significado para tudo que eu passei, eu precisava de uma mudança além do visual, além do externo. Eu precisava me cavar o meu interno. E lá fui eu. Primeiro eu precisei acessar a mim. À medida que eu me apaixonava, me surgiu uma nova Larissa. Eu me apaixonava mais calma, mais objetiva, mais produtiva. Fui me apropriando novamente de mim através das especializações. Elas me promoviam autoconhecimento, me promoviam conhecimento, me promoviam consciência e cura. Me apaixonei por mim mais ainda. Busquei cursos, me formei em oratória, coaching, programação neurolinguística. E as barras de Axis, como uma facilitadora, me trouxeram ferramentas incríveis para mudar padrões de crenças, pensamentos e comportamento, ou seja, promover uma enorme mudança na minha realidade. Então, através do meu trabalho na época como cabeleireira, eu ouvia lá muitas e muitas histórias de separação, muitas histórias de divórcio, de dor. Mulheres que queriam mudar de visual porque saíram ou queriam sair de um momento ruim de sua vida. E eu fazia parte desse processo de mudança delas. Eu estava naquele momento sendo um instrumento nessa reconexão com elas mesmas. E olha aí que incrível. Eu me dei conta, acabei me dando conta que eu sempre trabalhei com transformações, conexões e despertar. Então, a cada formação, eu me sentia cada vez mais capacitada a ser um instrumento, mas agora diferente. Não só pelo externo, né, trabalhando o cabelo delas, e sim pelo interno. E a minha vontade era de mostrar para cada mulher que passasse por mim, fosse aí sentada na minha cadeira ou pelo caminho, a sua força, as suas qualidades e a sua potência. Ajudar aí a despertar o que já está nela e que de alguma forma aí ela acabou esquecendo. Fazer com que ela se olhe nesse espelho e reconstrua a sua vida. Na verdade, deixa eu te falar, eu queria ser aquela mulher que eu precisava ter encontrado lá atrás, lá na minha jornada de separação.
Eu queria ser aquela mulher que abreviaria e traria mais consciência para todo o processo de perda, todo o processo de luto que eu passei no meu divórcio. Hoje eu vejo que a dor que eu passei foi alavancada para o meu crescimento. E até o que eu achava que fosse o fim era apenas para mim um novo começo. E gente, que viagem maluca! Foi uma viagem fantástica agora olhando para trás. Muito linda, muito linda. Conheci facetas minhas muito interessantes. Algumas delas estavam esquecidas, outras estavam abandonadas, outras eu descobri, outras eu ainda pude reconhecer e reconectar. E eu pude sim recomeçar de outra forma, de outro jeito. Eu recomecei respeitando quem eu sou, olhando para toda essa minha biografia e respeitando também tudo que a compõe. Recomecei olhando para os meus sentimentos, para as minhas experiências, todas as decisões que eu tive na vida, as escolhas, os aprendizados, meus conhecimentos e qualificações. Porque afinal de contas, eu não poderia descartar nada. Eu não posso descartar nada do que eu vivi, porque cada passo que eu dei me permitiu construir ser quem eu sou hoje. E assim, de passo em passo, eu fui restaurando a fé em mim. Fui restaurando a fé nas relações, fui me apaixonando de novo, primeiro por mim, depois pelo outro. Ai, é muito bom se apaixonar, né? É muito bom. E aí, já com meu coração mais leve, meu coração renovado, a minha fé restabelecida, as minhas formações, veio o desejo de fazer a diferença ainda mais. E aí eu fui juntando tudo isso que eu vivi, né? A vivência do divórcio, as minhas clientes que buscavam sanar a sua dor através do cabelo, né? De todo esse processo externo, e depois, aí como numa linda colcha de retalhos, só que muito mais colorida, eu fui servindo e acrescentando cada formação, cada treinamento, colocando ferramentas e colocando em prática e aperfeiçoando. Disso tudo sai o método Espelho Meu. Um método para as mulheres que estão passando ou passaram pelo processo do divórcio, mas ainda não conseguem se ver na sua totalidade. Esse método Espelho Meu vem para transformar você em uma mulher muito mais independente, uma mulher muito mais segura, com autoestima elevada, uma mulher dona de si. Ele vem também para despertar aí teus potenciais que você nem imagina que existe aí dentro de você, mas está aí, guardado. O método Espelho Meu vem para transformar você em uma mulher segura, muito mais atraente, muito mais interessante, bem-sucedida, bem resolvida, forte. Uma mulher que toma as próprias decisões, que tem responsabilidade sem culpa, que não precisa de uma outra pessoa para te fazer feliz. O método Espelho Meu vai te trazer mais consciência e habilidade para você gerenciar todas as emoções que fazem parte desse período e passar por todas elas de forma mais saudável para você e para quem convive com você, para quem faz parte da tua vida. Quero que você também tenha certeza absoluta que cada linha, cada pensamento, conceito e chaves que pertencem a esse método foram elaborados para você com base em muito estudo e experiência de vida. Foi feito com tudo aquilo que eu queria ter encontrado lá há 9 anos atrás. É como se eu pudesse voltar no tempo, sabe? Segurar na minha mão e me conduzir de forma mais leve, mais segura, mais acolhedora para fora do fundo do poço. Bom, depois de abrir meu coração e contar toda a minha história de superação, eu quero te dizer que entendo exatamente o seu momento. E quero te dizer que você não está sozinha. Agora eu quero te falar que existem 2 maneiras de você superar um divórcio. A maneira saudável e existe a maneira disfuncional. Normalmente as pessoas tendem aí a escolher a segunda opção e ao escolher essa segunda opção, a disfuncional, elas entram em uma sequência de comportamentos também disfuncionais. E esses comportamentos vão tornar o teu processo do divórcio ainda mais doloroso, mais prejudicial, tanto para a tua saúde física, para a tua saúde emocional e para a tua saúde mental. Então, eu quero te falar aqui os principais comportamentos disfuncionais e revelar o que você deve fazer para lidar com o divórcio de uma maneira muito mais saudável.
Então vamos lá, comportamento disfuncional 1. Um amor se cura com outro amor. Essa é uma das frases mais nocivas que existe e a maioria das pessoas não está pronta para falar sobre isso. E eu vou te contar. Se você acha que a solução para superar o seu ex é conhecer outra pessoa, sinto em te informar. Você está jogando no lixo a oportunidade que a vida está te dando agora de se tornar uma nova mulher. E sabe por quê? Porque a verdade é que outro amor apenas mascara a tua dor. É uma falsa superação. Tu não tá superando nada. O que as mulheres normalmente fazem quando se divorciam é tentar encontrar uma outra pessoa para colocar no lugar e tapar esse lindo buraco que ficou. E o que elas não sabem é que esse buraco precisa ser tapado por elas mesmas. Trabalhando o quê, gente? Trabalhando o autoconhecimento, trabalhando o autodesenvolvimento, trabalhando a tua autoestima o tempo inteiro. Aí, além dessa tentativa de tapar o buraco, conhecer novas pessoas também é uma questão de orgulho e até uma tentativa desesperada de mostrar lá para aquele ex e para as outras pessoas que essa mulher também tá bem e que já superou. E a gente sabe que isso é balela. Você conhece alguém que já entrou em um relacionamento tipo esse, né? Tapa buraco emocional, apenas para mostrar aí para os outros que estava bem, para botar nas redes sociais, para botar no Instagram? Se sim, tu vai te lembrar que essa pessoa que escolheu tapar esse buraco emocional não acabou bem, né? Um outro motivo que pode influenciar a mulher a querer encontrar essa outra nova pessoa é o fato de ter ficado a vaga de pai aberta. Opa, temos uma vaga que ia ser preenchida. No fim, arrumar uma outra pessoa também pode ser uma tentativa fracassada, consciente ou inconsciente, de matar vários coelhos numa cajadada só. De forma rápida, mas nem um pouco eficaz, você preenche um espaço, se sente amada de novo, mostra lá pro seu ex e pras outras como foi fácil se refazer e de lambuja tu leva aí um pai postiço pros teus filhos e segue a vida. Só que eu vou te dizer, mais cedo ou mais tarde a maquiagem sai e se revela o caos. Mais cedo ou mais tarde a conta chega, a ficha cai e aí tu percebe que trocou 6 por meia dúzia. Que só trocou a peça do jogo, mas continua jogando com as mesmas regras e com o mesmo tabuleiro. Ou seja, no fim, vai dar no mesmo. Se você mudar a pessoa, mas não mudar você, daqui a alguns anos você passará por isso tudo de novo. E eu não sei se você já reparou, mas parece que algumas pessoas estão sempre vivendo a mesma situação repetitivamente na vida. Parece que o tempo passa, o mundo gira, as coisas acontecem e elas acabam sempre, mas sempre no mesmo lugar. Você conhece uma pessoa que já foi traída e que quando conheceu outro parceiro foi traída novamente? Você conhece alguém que não importa o que faz, sempre está sem dinheiro, parece que nunca nada dá certo, os trabalhos não rendem? Você conhece alguém que parece que vive em um looping infinito, onde sempre as mesmas coisas acontecem e ele não sai daquilo, parece aquela rodinha dos ratos? Pois então, tudo isso acontece porque ao longo da vida essa pessoa acumulou alguns hábitos emocionais e comportamentais que sempre coloca elas na mesma situação. Olha que interessante. Todos nós somos, eu, você, todos nós somos formados por pontos de vista e crenças. Talvez aí uma mulher que cresceu numa família onde seu exemplo de amor era a partir da submissão, a partir do não merecimento, inconscientemente é esse o comportamento que essa mulher terá. De forma silenciosa, vendo a dinâmica aí dos nossos pais, talvez você tenha aprendido que amar é aceitar tudo, que amar também é não se posicionar. Talvez você tenha aprendido também que amar está ligado a sofrer. Portanto, tudo que você acredita torna-se real. Então, seu inconsciente, ele vai criar maneiras de levar você até situações para você sofrer de amor, fazendo você se conectar com pessoas, fazendo você se conectar com realidades e com situações que te machuquem. E tudo isso que eu tô te contando tá num nível muito inconsciente. Sabe aquela famosa imagem do iceberg, a pontinha do gelo que fica para fora do oceano? Então,
Essa pontinha, 5%, ela é o nosso consciente. Todo o resto que está submerso, que está lá embaixo, é o teu inconsciente, são 95%. Você age, decide, escolhe a partir desses 95% que você nem sabe. Então, por mais que você deseje fazer diferente, existe aí um programa mental que não te permite isso. E eu chamo esses hábitos e crenças emocionais e comportamentais que estão aí armazenados no teu inconsciente de padrão. E todos nós precisamos estar atentos aos nossos padrões. Existe padrão para ganhar dinheiro, existe padrão para não ganhar dinheiro, existe padrão de sucesso, existe padrão de fracasso, existe padrão para atrair um relacionamento saudável e também existe um padrão aí para trazer um relacionamento completamente disfuncional. E no casamento é a mesma coisa. Todos nós desenvolvemos crenças sobre como é o casamento, como é o papel da mulher no casamento, como é o papel do homem no casamento, o que é certo dentro de um casamento, o que é errado. Quando essas crenças são de crescimento, seu casamento se torna um sucesso. Quando todas essas crenças são de fracasso, o teu casamento tende também a fracassar. E a grande maioria das pessoas não se atentam para isso. Na verdade, elas nem sabem que isso existe. E por isso vivem nesse looping emocional, esse looping infinito de situações ruins e desconfortáveis, tipo, deixa a vida me levar na reatividade. Querendo ou não, você tem um padrão. Todos nós temos. E aí é importante que antes de você se aventurar aí em conhecer uma nova pessoa, você precisa saber que padrão é esse que domina a tua vida atualmente. Porque se você vai sair procurando um novo amor antes de olhar para você, existe uma grande chance de daqui a alguns anos você estar de volta na mesma situação, na mesma posição, sofrendo por um outro casamento que acabou. E aí, para tentar superar a dor, você vai atrás de outro. E como o padrão não foi alterado, isso não foi mexido, tu vai acabar na mesma situação novamente. E assim, repetidamente, até que você mude o seu padrão. Sendo assim, com tudo isso que eu te falei, antes de tu procurar outra pessoa, você tem que olhar para você. Descobrir quem você é e qual o padrão de relacionamento que você tem. O método espelho meu é tão poderoso justamente porque ele te faz olhar para você assim, cara a cara. Ele te faz assumir responsabilidades, entender o que te colocou nessa posição. E por fim, ele te mostra o que você deve fazer para transformar o seu reflexo atual. Então, antes de procurar um novo amor, usa o espelho meu e aprenda a amar a si mesma. Um novo amor pode curar sim um velho amor, desde que esse novo amor seja você. Comportamento disfuncional 2. Bom, outra forma de superação de divórcio nada saudável é enxovalhar, desqualificar, desmerecer seu ex para amigos, famílias, redes sociais, ao mesmo tempo que você se vangloria de que graças a Deus se livrou da peste. Não esquece que essa peste em algum momento foi uma escolha sua e que a partir dele, se você tiver filhos, seus filhos são como são, porque foi fruto de uma união de vocês dois. Sim, você escolheu. E ok. Era o que você podia escolher, com a consciência que você tinha naquele momento. Talvez hoje, olhando para trás, você escolhesse diferente. Então, desqualificar não é a solução. E olha só, se a casa dele tiver que cair, pode acreditar, ela vai cair, não vai ser pelas tuas mãos. Você não precisa montar aí o teu castelo a partir dos escombros do castelo dele. Você precisa escolher se vai viver a partir de esculhambar com ele e se tornar uma vítima, dizendo todo dia pra ti: ai, coitadinha de mim, ai, olha só o que ele fez comigo, ai, eu tô arrasada. Ou tu escolhe a partir de você, se autorresponsabilizando, entendendo os teus erros como apenas escolhas e que a partir de agora você pode escolher diferente. Então, é importante olhar para o que você pode fazer nesse momento.
olhar para tudo neste momento que depende de você, só de você, e entender que você também tem 50% de responsabilidade na relação, do que deu certo e também do que não deu certo. Essa compreensão de responsabilidade já é um grande passo para tu sair da vitimização e ser protagonista da tua vida, ser protagonista da tua história. Quando o foco é no outro, você tem pouca ação e pouca escolha, porque não tem como controlar o que vem dele. Quando o teu foco está em você, as suas ações, seus comportamentos podem ser mais coerentes e assertivos, porque isso tu pode controlar, mulher. Lembra? Eu não posso controlar o que recebo, mas eu posso controlar como eu vou reagir ao que recebo. Lembra? Aqui o foco não deve ser o ex-marido, mas sim você mesma e as situações que você tem controle. Comportamento disfuncional 3. Te liga. Entrar em um relacionamento atrás do outro, curtir festa, beber sem limite, colocar sua felicidade na vitrine e mostrar toda a sua superação pelas redes sociais, principalmente para aquele ex, também não é o melhor modelo de superação aqui. Muito pelo contrário, aqui você só vai colocar em teste a tua resistência para bebida, noitadas, crush seu fígado, o que não vai te levar a lugar nenhum. E é óbvio, todo esse ritmo aí não vai durar muito tempo. E sabe por quê? Eu vou te contar. Porque isso só é uma distração, uma linda distração de você, uma linda distração da sua dor e de tudo que vem a partir disso. Tu só tá empurrando com a barriga essa situação. E essa atitude não é de uma mulher. Essa atitude é de uma criança que não quer lidar com o problema. Não é de uma mulher adulta. Criança quer, adulto conquista. E conquistas demandam tempo, demandam estratégia, demandam discernimento, demandam conhecer o inimigo e ganhar terreno. E nesse caso, minha linda, você só está perdendo o terreno. Sabe por quê? Porque o teu inimigo não é teu ex, o teu inimigo é você. A cada dia que você desiste de você, você perde. Mas a cada dia que você escolhe olhar para você mesma em busca da solução de todos esses teus conflitos internos, você vence. Essa superação aí na noitada, com direito à felicidade, nas redes sociais, nada mais é que uma fuga. É uma fuga de toda essa dor que você vem sentindo e que de verdade tu não quer encarar. Mas eu te digo, uma hora a conta vem e você precisa olhar para isso. Nessa distração, nesse modelo de vida que você classificou aí como superei o ex, você só vai atrair para tua vida pessoas que vão te dar exatamente aquilo que você tá te dando. Pensa. Vão te dar nada. Zero. Zero carinho, zero atenção, zero priorização, zero respeito, zero comprometimento. E nessa matemática aí da vida, 0 mais 0 é 0. Quando você se escolhe, quando você se elege, você se olha de todas as formas e se acolhe, você entende que tudo é a partir de você. Você ganha mais coragem, coragem para se olhar no espelho, para trabalhar o teu amor próprio, a tua autoestima, para te valorizar. Já parou para pensar que as pessoas te tratam exatamente como você se trata? Quando você se dá o seu devido valor, sabe que é importante para você, conhece os valores que norteiam a tua vida, a vida te trata com a mesma preciosidade. O método espelho meu não dá espaço para você fingir que você superou. Não tem espaço para isso. Ele permite que você sim sinta a sua dor da maneira que ela deve ser sentida. Comportamento disfuncional 4. Outra situação infelizmente comum é você se invalidar. Nesse caso, você se invalida a tal ponto que não quer sair da cama. Você só chora, tá deprimida, angustiada e acha aí que o teu mundo acabou. E por esse comportamento, a tua rotina fica muito comprometida, o teu trabalho também fica comprometido, teus filhos ficam soltos, você não rende nada.
Você vira a própria inutilidade, até porque você já comprou a ideia de que ele era o ar que você respirava. Mas a realidade não é assim. E eu tenho absoluta certeza que antes de conhecer teu ex, tu não vivia aí com um tubo de oxigênio, né? Eu imagino que não. Só que de alguma forma nessa relação, você foi dando todo o seu ar para ele. Você não colocou limites, você só entregou até te esvaziar, até não ter mais nada. Talvez com esse comportamento também, tu só quisesse te sentir amada, caber de qualquer forma dentro da relação. Talvez você quisesse pertencer. E dessa forma você foi só se encolhendo, amputando os seus braços, amputando as suas pernas, ficando sem espaço e ficando sem ar. Veja bem, todas as relações são feitas de troca, são de equilíbrio. Eu dou para você e você me dá. Quando só um entrega nessa relação, essa relação fica desequilibrada e ela não se sustenta mais. E para restabelecer esse equilíbrio, você precisa novamente olhar para você e pegar as rédeas da sua vida. Quando as minhas alunas começam a perceber suas crenças através de pensamentos, emoções e comportamentos, elas conseguem mudar os seus resultados. E você só consegue a mudança quando está consciente disso. Quando está consciente dos pensamentos, sentimentos, emoções e os teus comportamentos. Quais as emoções que fazem você agir desse jeito? Acessando tudo isso e também estando em estado de presença, ou seja, estando no aqui e agora. Usando as 7 chaves que eu entrego no Método Espelho Meu, você consegue mudar pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos e acessar aí uma mulher muito mais independente, segura e com a autoestima lá no céu. Agora que você já sabe o que não deve fazer, é importante que você saiba como e para onde olhar. E é claro e super natural que nesse momento os teus olhos estejam só voltados para o externo, para o caos que está a tua vida, para a dor, para esse ex, enfim. Só que o que não é saudável é continuar com essa lente, lembra? Tudo que nós focamos e damos atenção, tudo isso se expande e cresce muito. Então o meu convite é para que tu perceba para onde está indo hoje a tua atenção nesse momento. Minha sugestão, inclusive, é que você coloque todos os holofotes em você, exatamente assim, em você. Para de olhar para fora. Olha para ti, olha porque te machuca, percebe essa dor, quais as emoções que estão mais presentes no teu dia, que pensamentos você tem, os últimos pensamentos antes de você dormir, de fechar os olhos e acordar, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Qual é o teu primeiro pensamento? Que emoções geram tais pensamentos? E qual é o comportamento que acontece a partir dessas emoções criadas dentro de ti? E só aí mais consciente você parte para uma ação. E existem 2 maneiras aí de você superar o momento que você está passando agora. A primeira delas é tentar fazer tudo isso sozinha, como eu fiz, exatamente como eu fiz lá 9 anos atrás. Mas deixa eu te falar, não é a maneira que eu recomendo. Porque quando eu olho lá para trás, eu vejo que eu poderia ter feito inúmeras coisas diferentes. Eu cometi muitos erros, muitos. Inclusive, alguns desses erros hoje eu vejo que atrasaram todo esse meu processo de transformação, de autoconhecimento, enfim. Mas tudo bem, né? São águas passadas não movem moinhos e eu não me julgo. Eu tinha uma consciência lá que hoje eu não tenho mais, a minha consciência é diferente. E realmente eu sei que é difícil nesse momento de dor olhar pra gente, sabe? Olhar pra dor, entender o que a gente tá sentindo. Porque é uma montanha russa, uma hora a gente tá com saudade, num segundo depois a gente quer esganar, a gente tá explodindo de raiva. A gente vai do 8 ao 80 em uma fração de segundos. E de verdade, tentar passar por tudo isso sozinha, sem apoio, sem orientação, vai fazer com que você seja reativa a tudo que acontece lá fora, sabe? Tu fica sem nenhum controle emocional e nenhum controle comportamental. E aí, nesse momento é que nascem todos os famosos barracos e os vexames que a gente vê por aí, inclusive nas redes sociais. Quantos famosos você já não viu por aí discutindo relação no Instagram? Aquelas cenas horríveis, aquelas cenas
baratas. Quando a gente entra na raiva, a gente neutraliza todo o racional. E a gente passa a usar só um cérebro muito primitivo. E a gente acaba virando tipo bicho, virando animal. Sabe? Faz coisa sem pensar, faz coisa por impulso. E aí que nascem as maiores cagadas da vida da gente. E quando a gente recobre toda essa... Quando a gente desperta para essa consciência, vem o quê? Vem o autojulgamento, vem a autopunição, vem a vergonha, vem um baita arrependimento do que a gente fez na hora da raiva. E se de verdade, naquele momento, tu tinha razão, essa razão foi pro ralo, foi pro espaço, ela já não existe mais. Agora, isso não significa que você não vai conseguir passar essa fase sem a ajuda de um profissional ou sem a ajuda do método espelho meu. Você vai, claro que você vai. Eu passei sozinha, eu consegui. Você também pode conseguir. Mas te digo, vai demorar mais e vai também doer muito mais. Além de tudo isso, pode gerar uma quantidade de traumas que, se não forem tratados, podem te colocar exatamente nesse lugar que você está hoje. Mas existe também aí um outro jeito de passar por essa situação. E esse jeito é aprender com quem já passou por isso. Já sofreu, já conhece o caminho das pedras. O inteligente aprende com os seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Aprender aí com quem já viveu a experiência, ou seja, com quem tem uma compreensão, com quem tem mais clareza do que você está passando. E além disso, também tem propriedade. Tem conhecimento, tem conteúdo, tem qualificação, tem técnica. E tem técnicas voltadas para esse tipo de situação. Isso tudo vai acelerar muito o teu processo de superação e de transformação, com certeza. Deixa eu te dar um exemplo bem bobo. Imagina aí que você vai para o Maranhão, vai fazer uma viagem para o Maranhão. Mas você deseja fazer essa viagem para o Maranhão, mas você não tem a menor ideia de onde fica o Maranhão. Aí se arruma, bota uma mochila, toca no banco de trás do carro, pega o teu carro e sai dirigindo por aí. Assim, no modo aleatório, tentando chegar no teu desejo, lá no Maranhão. A pergunta que eu te faço é a seguinte: em algum momento você vai chegar no Maranhão? Me responde. A resposta é talvez. Pode ser que depois de algumas semanas, pode ser que depois de alguns meses, ou até alguns anos, você aí, mesmo sem nenhuma orientação, você chega lá no Maranhão. Mas também pode ser que isso nunca aconteça. E aí você tem apenas prejuízo financeiro, prejuízo físico e até emocional. Agora, raciocina comigo. Se você tivesse alguém do seu lado que conhecesse o caminho, que conhecesse os atalhos e que fosse capaz de te dizer exatamente do que você precisa para chegar lá no Maranhão, o mais rápido possível, com saúde e segurança, a realidade é óbvio, seria outra. Então, eu sou essa pessoa. O método espelho meu é o nosso GPS e a mentoria é o veículo para você chegar lá aonde você quer. A mentoria é um grupo de mulheres onde eu divido a minha experiência, tudo que eu vivi ao longo desses 9 anos, aprendizados, dificuldades, dores e como eu lidei sozinha com tudo isso. Na mentoria eu te entrego 7 chaves que vão abrir aí os cadeados que estão te aprisionando dentro do luto, dentro desse término. E todo esse conjunto aí de aprendizado serve para quê? Serve para que cada mulher da mentoria acesse mais consciência, consiga entender e administrar essa montanha russa de emoções, seja capaz de observar e mudar padrões de comportamento, que ela tenha uma vida emocional, física e afetiva muito mais saudável, que ela recupere a fé, que ela recupere o amor. A mentoria Socorro Acabamos não é para trazer seu ex de volta, nunca foi a minha intenção. Na verdade, ao fazer a mentoria, é possível sim que você chegue à conclusão que tem muito mais valor do que você está se dando hoje. E também que você acabe descobrindo suas potencialidades, suas qualidades, seu talento, se desenvolvendo de outras formas e descobrindo que seu ex talvez não seja o que você quer ao lado,
dessa nova mulher que você está se tornando. Talvez você perceba que a partir de toda essa construção, você pode eleger e escolher pessoas e situações que fazem muito mais sentido para você e que te nutram muito mais. Não é meu objetivo, mas não estranhe se eu se apaixonar por você de novo, por essa nova mulher, mais decidida, mais independente e conectada consigo mesma. Você vai entrar para a mentoria parecendo aquele cachorro que caiu do caminhão da mudança. Perdida, sem eixo, emocionalmente quebrada. Só que durante todo esse processo, você vai acessar conhecimento, você vai acessar autoconhecimento. E tudo isso vai te colocar novamente na tua rota e o seu GPS estará ajustado. Você vai sim perceber as emoções vindo, você vai dar um lugar saudável para cada uma delas, ter a clareza dos passos que você está vivendo e ainda os passos que você precisa dar. Saberá para onde é que você está indo. E tudo isso te faz construir um dia, uma semana, um mês e um ano de forma mais saudável e próspera na tua vida. Te dá liberdade, te dá autonomia e visão de um futuro muito mais positivo e realizador. Sabe por quê? Porque agora você se conhece e sabe como fazer. Se você não quer continuar aí sendo um cachorro que caiu do caminhão da mudança e ser uma mulher decidida, segura, com autonomia, liberdade, conhecendo suas qualidades, conhecendo o seu potencial e tendo responsabilidade para criar e gerenciar uma vida nova, eu tenho a gravação da mentoria completa disponibilizada em uma plataforma que você pode assistir a hora que quiser, quantas vezes quiser, com acesso para toda uma vida. O valor para acessar essa mentoria gravada é de R$ 197,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 19,05. Além disso, você também tem uma garantia de 7 dias. Se dentro de 7 dias você chegar à conclusão de que a mentoria foi um mau investimento, basta solicitar o seu reembolso e o dinheiro voltará para a sua conta. Agora que você já decidiu pegar as rédeas da sua vida de novo, é só clicar no link aqui abaixo e fazer a tua inscrição para a mentoria Socorro, Acabamos.